transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, boa noite. Antes de mais nada, deixa eu realizar alguns testes de som. Vocês conseguem me escutar? Me deem esse feedback, por gentileza. Bom, perfeito. Bom, boa noite, bem-vindos ao nosso webinar. É um prazer ter os senhores aqui nesse mais um webinar fornecido pelo Sistema LabGIS e dessa vez com um tema voltado à nova solução de software que a Esri vem disponibilizando de um tempinho para cá, né? Então, esse é o título da apresentação, o declínio do ArcMap, a nova era do ArcGIS Pro, mas não é um declínio no sentido negativo da palavra, não é? Não é um insucesso do ArcMap. O declínio se dá por ele estar encerrando o seu ciclo. Eu vou comentar mais à frente, né, que nós estamos em um momento de transição de um software para o outro, né? Então, nesse sentido, nós colocamos o declínio do ArcMap em virtude de uma nova era, do novo software, de uma nova concepção que a Esri disponibilizou para a gente. Tudo bem? O ArcGIS ainda continuará em uso, ele é um software muito poderoso, acredito que muitos dos senhores aqui utilizem, ou então estejam pensando em utilizar, por favor, façam, ele ainda é um software bastante importante, tanto no meio acadêmico quanto no meio profissional, é utilizado por várias empresas, vários setores da academia e órgãos de pesquisa, então ainda é um software muito poderoso, tá? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar aos senhores. Eu me chamo Vitor, eu sou analista e pesquisador do Sistema LabGIS, do Núcleo de Geotecnologias da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Só para contar um pouco da minha trajetória para os senhores, eu sou formado em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, me formei no ano de 2016, no meio do ano de 2016, e desde 2011 eu atuo no Sistema LabGIS, né? Eu iniciei minha trajetória realizando o curso de módulo 1, justamente com o Sistema de Informação Geográfica, na época ele se chamava Sistema de Informação Geográfica com ArcGIS for Desktop, módulo 1, e hoje, com a nova reformulação dos cursos que o LabGIS está implementando, ele se chama Sistema de Informação Geográfica com ArcMap, né? É uma nova concepção que o LabGIS vem disponibilizando com relação aos cursos de extensão, no que diz respeito às aulas, né? Então, os novos cursos que o LabGIS estão disponibilizando estão bem bacanas, né? Então, comecei desde 2011. Em 2012, o José Augusto me chamou para atuar na elaboração de material didático com os cursos de extensão. Eu aceitei e fiquei de 2012 até 2016, quando eu assumi uma bolsa de pesquisa, a bolsa da FAPERJ, a Proatec. Tá? Desde então, atuo nessa nova função. Esse é meu primeiro webinar. Espero que ele esteja bem feito para os senhores. Espero que hajam muitas dúvidas e que elas possam ser solucionadas ao longo não só desse webinar, como nos e-mails, nas formas de comunicação que eu vou disponibilizar aos senhores. Bom, e é isso. Dessa minha parte introdutória, alguma falha de som? Nada, tudo certinho, podemos continuar? Qualquer dúvida, por favor, estou atento. Não, vejo aqui também alguns nomes conhecidos já dos nossos cursos. Fiquem à vontade, façam essa nossa interação natural, tá bom? Esse espaço aqui é justamente para mostrar um pouco dessa nova concepção, algumas funcionalidades da ferramenta, ok? Bom, e como eu vou começar? Eu vou começar a falar, a comentar sobre o histórico, né? Um pequeno histórico. Quando eu vou falar sobre cada detalhe
como a Esri veio disponibilizando as suas soluções, os seus softwares, né? Suas concepções de software, mas eu vou tocar em alguns pontos da evolução até chegar no ArcGIS Pro, tá? É só mesmo um aparato histórico para que a gente chegue no ArcGIS Pro, para que a gente veja essa linha histórica da Esri no que diz respeito à disponibilização dessas soluções, tá? Bom, vamos nessa. Essa aqui é um pouco da interface do software. Bom, como eu já comentei, o ArcGIS Pro ele vem como uma nova concepção de solução, né? Então, nós vamos ver mais à frente que ele vai agregar várias ferramentas que o ArcGIS dispunha hoje, né? Que dispõe hoje, na verdade. Então, ele vai conseguir concentrar isso tudo numa só solução. E a Esri é quem é a desenvolvedora dessa solução. E essa nova concepção, ela não é a primeira. A Esri já tomou essas iniciativas em outras oportunidades, né? Como no final da década de 80 para 90, de 90 para os anos 2000, e agora, junto com o lançamento da versão 10.3, a Esri vem disponibilizando o ArcGIS Pro. Então, quando a instituição, ou então uma pessoa física, né, realizava adquiria a versão do ArcGIS for Desktop, paralelamente ela estava adquirindo uma versão do ArcGIS Pro, tá? Alguém levantou a mãozinha aqui, eu não sei se todos conhecem a plataforma, mas Fernando Figueiredo, você tem alguma dúvida com relação à plataforma? Qualquer coisa, entre em contato comigo via a aba bate-papo ou via a aba perguntas, tá? Bom, como nós chegamos ao ArcGIS Pro? Nós tivemos já umas versões que a Esri já nos disponibilizou, né? A primeira foi o Arc/Info, depois veio o ArcView GIS e depois o ArcGIS Desktop. Bom, eu não comecei no ArcInfo, muito menos no ArcView. Eu comecei a utilizar em 2011 o ArcGIS Desktop 10.0. O curso que eu fiz no LabGIS foi com o ArcGIS 10.0, se eu me recordo muito bem. Se eu não me engano, a Esri tinha acabado de lançar, eu acho que não tinha um ano que a Esri tinha acabado de lançar o 10.0, tá? Então, cheguei a utilizar o 9. Alguma coisa na universidade, na UF, né? Onde eu fiz a graduação, porque lá eles tinham essa versão do 9.0, mas no LabGIS, quando eu realizei o curso, eu realizei com a versão 10.0. Então, infelizmente, nunca usei o ArcView. Bom, o ArcInfo, né, era um software para programadores, e ele tinha uma difícil interação para quem não era do meio da programação, né? Ele era baseado numa linha de comando, em que você programava o software para determinada função, né? Então, ele tinha, obviamente, um kit de ferramentas para consultas e análises para dados geográficos, dados geoespaciais, análises espaciais ou geoespaciais, como queiram comentar, né? Há uma discussão sobre esse termo, mas não vou meter nessa discussão sobre dado espacial, geoespacial, tá bom? Então, essa aqui é um pouco da interface dessa solução, tá? Então, essa foi uma das primeiras soluções disponibilizadas pela Esri, e depois nós tivemos aqui o ArcView 3.2. E aí nós tivemos uma reportagem na Mundo Geo, que é nosso portal de mídia, que é o portal de mídia no meio das geotecnologias, né? Então ele lançou uma
uma mídia sobre a empresa que fornecia, na época era a Gemp. Então, hoje já é a imagem, então ele estava comentando sobre a disponibilização desse software. Isso aí já está, vai estar no slide para os senhores, caso os senhores tenham curiosidade de comentar sobre, visualizar ele um pouco mais sobre a história desse software, né? Não sei se os senhores já trabalharam com essa versão, mas tá aí. Quem trouxer, fiquem à vontade em trazer informações para quem já trabalhou com esse software, né? Momento nostalgia, fiquem à vontade, ok? Bom, pelo que eu visualizei, pelo que eu pesquisei, essa versão tinha bastante diálogo com a arquitetura de CAD e a linguagem de programação utilizada era a Evenue. Logo depois, tivemos, num histórico de tempo, logo após, nós tivemos o lançamento do ArcInfo, do 8.0. Ele, da versão 3.2, ele já foi direto para 8.0. Tem uma explicação, né? Ele pegou, se eu não me engano, a versão do MicroStation, se não me foge a palavra, foi esse software. Ele continuou a numeração do MicroStation, né? Que começava no 7 ponto alguma coisa, depois ele pulou para 8. Então ele não seguiu a numeração do ArcView, e sim de uma outra solução que a Esri disponibilizava. Deixa eu ver se ele comenta aqui, mas eu acho que não. Do Workstation. Tá? E aí o resultado foi essa nova interface gráfica chamada ArcMap 8.0. Bom, as características do ArcInfo 8.0 foram o ArcCatalog, o ArcToolbox, o ArcMap, algumas ferramentas de geoprocessamento, ferramentas de análise de dados, gerenciamento, conversão e outras possibilidades mais, né? Então, o ArcCatalog veio como gerenciador de dados do SIG, né? Então pelo que eu já vi, algumas pessoas comentando, então, para dar tanto um mini curso que eu fiz sobre o ArcGIS Pro, quanto esse webinar, eu perguntei às pessoas mais antigas, né? O José Augusto, então, no caso, não tinha uma conexão de pasta que a gente fazia pelo Data no ArcMap. A gente tinha que realizar uma conexão de pasta via o ArcCatalog, para então utilizar no ArcMap. Né? Então, nós já tivemos o acesso a um banco de dados da Esri, que era o GeoDatabase, e aí um desvínculo da linguagem que eu comentei anteriormente, para a ML, para a VBA. Tudo bem? Então, o software, com a passagem de tempo, ele veio ganhando cada vez mais corpo. Não sei se vocês conseguem entender, acompanhar essa linha de raciocínio, né? Com o tempo ele vai ganhando cada vez mais corpo, cada vez mais interação com o público, né? Em virtude da interface do software, pela facilidade que a interface do software começava a dar ao usuário. Nós vamos ver isso. Eu coloquei uma série de figuras para que a gente pudesse avaliar a interface do usuário nas versões disponibilizadas, nas concepções de software disponibilizadas pela Esri. Né? Como eu havia dito, algumas interfaces, né, que a Esri veio disponibilizando. Então, aqui é o ArcView 3.2. Criação de um projeto. Algumas funções no geoprocessamento. Quanto mais antiga é a versão, mais difícil for arrumar informações, tá? Na verdade, quanto mais difícil foi a versão, quanto mais antiga a versão, foi muito mais difícil arrumar essas imagens para poder ilustrar a nossa apresentação. Alguém chegou a trabalhar com o ArcView 3?
Ó, o Wellington aqui é das antigas, Ciro não, Elizabeth das antigas. Nostalgia com relação à apresentação, não sente nem um pouco de saudade. E aqui foi quando eles disponibilizaram a versão 8.0. E aqui quando eles disponibilizaram a versão 9.0. Isso daqui eu tirei daqui, dessa fonte, web, um arquivo .org, né? E aí ele vinha comentando um pouco sobre essa nova solução, tá? Para quem quiser, aqui está o link, depois eu posso fornecer. Está fornecido, na verdade, vai junto à apresentação para os senhores. Aí aqui o ArcCatalog. Então, Wellington, comenta aqui com a gente agora. A gente primeiro realizava a conexão dentro do ArcCatalog para depois inserir, para depois utilizar os dados no ArcMap, né? Confere. Então, aqui, se eu não me engano, essa já é a versão 10.0, ou próxima da 10. Lembrando, talvez na versão 8 eu só tinha acesso ao Personal Geodatabase, depois eu vim com o Geodatabase. E aqui as ferramentas de geoprocessamento. E a diferença que se tem desde a versão 3 do ArcView, na verdade, né? Então, eu não sei se os senhores conseguem perceber somente pelas figuras que eu coloquei na apresentação, mas uma facilidade maior com o usuário, uma aproximação maior do usuário com a ferramenta. Né? Então, esse processo de aproximação da ferramenta para o usuário, né, para ramificação de um usuário não especialista, não muito especialista na área, é uma constante no desenvolvimento de soluções da Esri, né? E não foi diferente com o ArcGIS Pro. Bom, então o que a gente percebeu foi sempre um avanço pelos slides. Espero que os senhores consigam ver o que eu consegui perceber. Se não, por favor, podem comentar aquilo que foi percebido. Né? Mas um avanço na arquitetura das soluções. Nós vamos ver que com o ArcGIS Pro não foi diferente. Os softwares cada vez mais intuitivos para um público que não é tão especialista. Né? Então, a gente vai ver que a disponibilização das ferramentas ou então das abas para acesso às ferramentas do ArcGIS Pro é similar ao pacote da Microsoft, né, o Microsoft Office. Nós vamos ver isso. Então, nesse sentido, a gente vai ter um software cada vez mais intuitivos. Né? Então, é comum que essas soluções elas venham perdendo funcionalidade. Né? Então, a gente vai ter uma migração gradativa do suporte técnico para a nova solução, em detrimento da solução antiga, para forçar, obviamente, o usuário para a nova solução. Um exemplo que eu posso dar é com o Personal Geodatabase. Eu não sei se os senhores viram um slide que eu coloquei ali, no ArcCatalog da versão 8.0, nós tínhamos lá Personal Geodatabase. E a Esri, se eu não me engano, a partir da versão 10, não vou saber precisar a versão em que ela começou a falar sobre isso, a comentar sobre isso, ela iria parar de disponibilizar um tipo de geodatabase. E ela sempre falava, olha, vou parar de comercializar, vou parar de fornecer. E aí a comunidade sempre fazia uma pressão contrária. Não, a gente não utiliza e tal. Já no ArcGIS Pro, nós não temos mais. Nós só temos, acho que, o File Geodatabase. Né? Vou mostrar isso para os senhores. Então, está aqui uma planilha em que eu inseri para os senhores relativo à versão, o suporte e quando ela deixou de ser disponibilizada para o público, né?
bem como o fornecimento da licença. Só para os senhores darem uma olhada. Alguns dos senhores trabalham com a versão ainda 10.0. Vou passar. Qualquer coisa, peçam para retornar. Bom, como pode ser adquirida a licença do ArcGIS Pro? Bom, a Esri já vem disponibilizando, se você comprasse o pacote desde a versão 10.3, a Esri já vinha disponibilizando o ArcGIS Pro, né, junto ao pacote. Então, essa introdução foi bem, no meu ponto de vista, ela foi bem aos poucos ela vai disponibilizando ferramentas, o software vai ficando mais robusto, mais potente. Eu percebi isso quando eu fui ministrar um mini curso no nosso evento, no GGP, né, em que eu estava utilizando, acho que a versão 2.0, e tinha uma atualização, eu só atualizei algumas semanas antes, já tinha algumas funcionalidades a mais no Model Builder, né? E aí eu achei interessantíssimo, coloquei para ministrar, foi bem bacana. E aí, conforme vem passando, ela vem cada vez mais dando corpo ao software, né? Não que ele não seja já robusto, ele é bem robusto, muito interessante, mas cada vez que passa, eles dão sempre um algo a mais para o software. E quais são os tipos de licença? Named User, Single User, Concurrent User, né? Named User, ela só começou a ser acessível a partir do ArcGIS Pro. Tá? Então, no ArcGIS Desktop, nós não tínhamos esse tipo de licença, em que a gente tem acesso à licença a partir do nome. A gente insere nosso nome, nosso cadastro, obviamente, ou a partir de um servidor, de uma compra de uma licença, ou então na própria Esri com um CPF. Né? Nós temos a licença Single Use, que nós já tínhamos nas versões anteriores, e a última ali, o uso concorrente, que a gente já tem os múltiplos usuários, né? Depois eu corrijo esse slide aqui, uns múltiplos usuários para acesso a um servidor, né? Ou uma máquina rede ou uma máquina virtual, através de um servidor, de uma rede ou de uma máquina virtual. Bom, eu vou mostrar o software como um todo, mas aqui ele começa a dar novas nomenclaturas para o software, né? Então eu tenho aqui a Tables Project, Map, Insert, Analysis, View, Edit, Imagery e Shape. Isso tudo aqui faz parte da Ribbon. Ok? E conforme a gente vai habilitando uma table, uma ou mais tables é habilitada. Bom, uma table, ela contém um grupo. Então, esse daqui é o Group Project, Group Layer Template, Group Styles e Group Favorites. Tá? E tem mais. Ele dividiu entre Catalog Pane e Catalog View. E é uma diferença. A gente acessa os itens pelo Catalog Pane, tanto no computador local quanto numa rede, no banco de dados, no ArcGIS Online, num WMS, num WFS. A gente acessa uma aba geoprocessamento com o nosso histórico, a gente consegue acessar os itens que ele veio disponibilizando, já tinha nas outras versões, obviamente, mas ele já disponibiliza de uma maneira muito mais intuitiva nessa nova interface, né, no ArcGIS Pro, e o Catalog View, né, que além dessas funcionalidades, né, que o Catalog Pane disponibiliza, a gente consegue informações detalhadas, como editar metadados, né, gerenciar uns estilos. Então, eu tenho uma sutil diferença entre o Catalog View e o Catalog Pane. Tá? Aqui, eu coloquei algumas nomenclaturas que eles começaram a usar. Então, eventualmente, eu ainda troco a nomenclatura, data frame, eu ainda continuo falando data frame, enfim.
mas esses nomes vão mudar, já mudaram, na verdade, né? Já são usados de uma outra maneira. Então, aqui o data frame, como ele é usado na terminologia do ArcGIS Pro, então ele é chamado de map. Então, o Global Scene, ou então o ArcGlobe, ele é chamado de scene, né? A View, a Pane, e outras mais versões, e outras concepções, né, do ArcGIS Desktop para nova funcionalidade. Tá? Então, aqui o Table of Contents do Windows é o Contents Pane, agora. Então, similar ao Catalog Window, eu tenho o Catalog Pane e o Catalog View. O Data View agora é o Map View. Entre outros, né? Tem uma série e as ferramentas, né, de edição de dados vetoriais agora é Edit Table, dentro daquelas faixas de tabelas, né? Opa, perdão. E entre outras funcionalidades. Eu acho que eu não coloquei todas, mas eu disponibilizei o link de acesso a isso, tá bom? Bom, a apresentação bem curta, é só para mostrar essa nova transição, né, essa linha de tempo da evolução do software, né? E agora vamos fazer um pouco da parte prática. Não vou exaurir também a parte prática, vou mostrar algumas ferramentas que eu achei interessante, mostrar como você cria um projeto no ArcGIS Pro, né? A ideia aqui é aguçar a curiosidade dos senhores, bem como despertar o interesse para essa nova solução que a Esri vai disponibilizar, já disponibiliza, e que isso vai ser uma verdade, não uma verdade, mas isso já vai ser implementado em substituição ao ArcMap daqui a uns 2 anos, uns 3 anos no máximo, né? Ou então até durar o suporte do ArcMap. Senhores, deixa eu conhecer os senhores mais um pouco. Eu fiz aqui algumas consultas, né? Eu vou colocar uma consulta no ar. Deixa eu conhecer um pouco mais dos senhores. Deixa eu saber qual é a área de formação dos senhores. Eu não sei se já está na tela dos senhores, mas eu perguntei qual é a área de formação. Poderiam me responder, por gentileza? Quem não tiver, quem eu não coloquei aqui, pode colocar via aba perguntas para mim, tá bom? E aí aquelas pessoas que, porventura, não estão classificadas nessas 5 opções que eu dei, pode colocar, por gentileza, outras e depois me responder. Bom, vou dar mais alguns segundos. Vou finalizar. Bom, finalizei. E aí eu vou compartilhar com os senhores o resultado.
Quem não respondeu pode responder aqui via a aba bate-papo, tá bom? Só um segundo. Deixa eu ver se eu consigo ter acesso à tela. Bom, nós tivemos... Eu não consigo enxergar muito bem. Deixa eu ver se aumentando aqui eu consigo. Nós tivemos 48% outras. TI, nós tivemos nenhuma pessoa de TI. Geografia, 43%. Geologia, 10%. Engenharia cartográfica, nenhuma pessoa. Não foge muito a característica dos nossos cursos de extensão, né? Nós temos por hábito nos cursos de extensão, pelo menos em todos aqueles que eu participei como aluno, em todos aqueles que eu participei como monitor ou instrutor, uma turma bem diversificada. Então, nós temos aqui, deixa eu só pegar do início, nós temos aqui engenharia florestal, ecologia, engenharia civil, recursos hídricos, agronomia, um biólogo da área ambiental, engenheiro civil, um bacharelado em ciências matemáticas e da terra, habilitação em sensoramento remoto e geoprocessamento. Né? Então, as turmas, o webinar não fugiu muito à característica das turmas. Né? Bom, eu tenho uma outra pergunta para fazer para os senhores. Vocês conseguem ver já a próxima pergunta? Bom, todo mundo votou. Vou fechar a votação. E vou compartilhar com os senhores. Então, eu tenho acho que 92%, está bem pequeno para mim. Não é um usuário. E 8% sim. Bacana. Temos algumas iniciativas, bem bacana. Tá? Essas pessoas que responderam sim, já tem muito tempo usando, ou começaram por agora? Deixa eu fechar a consulta. Bom, aqui é o site do ArcGIS Pro. Né? Vou mandar para os senhores. Vou mandar para os senhores. E aqui eu consigo, deixa eu mostrar, a versão acesso à versão trial, tá? A Valéria perguntou qual é a vantagem do ArcGIS Pro. Bom, eu vou mostrar aqui, deixei para mostrar na prática. Sobre a minha perspectiva, óbvio que cada um vai ter uma perspectiva com relação ao software, né? A minha perspectiva é a interface, que é muito mais amigável,
A conexão com banco de dados, que a gente consegue, que a gente vai ter cada vez mais o acesso a dados à nuvem, a conexão com fontes de dados, né? Que a gente consegue já direto a partir do WFS, WMS, o ArcGIS Online, né? Então, as facilidades de conexão a essas bases de dados é uma ferramenta, e no meu ponto de vista, a principal vantagem é a interface dele, que eu acho muito mais intuitiva do que o ArcGIS Desktop, né? O ArcMap e as outras soluções, tá? Dado um primeiro momento, pode parecer estranho, mas é normal que isso aconteça, eu também estranhei, mas depois você vai vendo que é bem mais intuitivo, né? O que é disponível, as ferramentas de edição de dados vetoriais, elas vão estar habilitadas. Se você estiver com uma imagem, as ferramentas disponíveis a uma imagem, a utilização de uma imagem de satélite, elas serão mais visíveis. Né? O William perguntou o seguinte, Valéria, consegui responder a sua questão? Vamos ver um pouco na prática também. Tá? E o William está comentando que ele teve alguns problemas com a configuração de vídeo no ArcGIS Pro. William, que tipo de problemas você teve, de erros? Não sou um especialista da área de TI, mas dependendo de um problema, eu posso saber o que aconteceu ou não, né? Obviamente, a gente precisa de um hardware um pouco mais poderoso para isso, né? A gente precisa de um hardware um pouco mais poderoso. Tudo bem? Diogo perguntou se o ArcGIS Pro possui todas as funcionalidades de geoprocessamento. Sim, possui as funcionalidades do geoprocessamento, até onde eu li, funciona assim, as funcionalidades de geoprocessamento que nós estamos habituados no ArcMap, né? Obviamente, pode dar bug, é natural também, assim como uma versão do ArcMap também, nós tínhamos um bug embutido, né? Nem sempre quando se atualiza uma versão 10.6 para 10.6.1, 10.6.2 ou 10.7, a gente consegue corrigir todos os bugs. Às vezes, a correção de um bug vai ocasionar num erro de uma outra ferramenta, né? Isso é natural dentro do meio dentro do meio computacional, pelo que eu pude perceber, pelas conversas que eu já tive com alguns analistas, né? Até mesmo dentro do laboratório. Né? Então, isso é comum a qualquer software, o QGIS, o ArcMap, o GVSig, o ArcGIS Pro. Tá? Não, Diego, olha só. O Diego perguntou se demora muito para se adaptar ao ArcMap. Diego, é um pouco subjetivo, né? O que eu pude perceber dentro da minha trajetória no sistema LabX, tanto como um ouvinte, né, do laboratório, quanto pela função de um monitor e agora pela função de um instrutor dos cursos de extensão, é que isso é um pouco subjetivo, né? É como uma bicicleta, ainda estou me adaptando a essa bicicleta, vou me adaptei rapidamente a essa bicicleta, é um pouco subjetivo. Tem gente que acha muito mais intuitivo, tem gente que demora, mas a ideia, por que eu falo que é mais intuitivo? Né? Em virtude da assimilação, em virtude da semelhança que o software traz frente ao pacote Office. Nós vamos ver isso. Deixa eu só terminar essas faixas de perguntas aqui que a gente vai colocar a mão na massa, né? Tudo bem, Diego? Estou vendo aqui mais algumas perguntas. Só um minuto. Valéria, mas que tipo de receio você tem, né? Eu já vi muito isso, né? Em questões recentemente, deixa eu só explicar a pergunta, né? Uma indagação o comentário da Valéria, no caso, né? Ela comentou que está com um pouco de receio sobre questões do tipo, né? Da cautela que nós devemos ter ao utilizar os dados online, como o ArcGIS, o Google Earth, né?
ela disse que vê muitos profissionais, né, utilizando deste programa do ArcGIS Earth em conjunto com o ArcGIS para mapeamento de alta escala. E aí ela consegue verificar os grosseiros sendo realizados. Sim, isso vai ser inerente à plataforma que você utilizar, tanto o ArcMap quanto o QGIS. Então, isso vai ser inerente. Eu já vi muitos profissionais também utilizando, né? Recentemente, me pediram ajuda para isso, me disseram que estavam fazendo isso para mapeamento, né? Um Ctrl+C e Ctrl+V de um mapeamento de uma imagem do Google Earth para retirar informações sobre essa imagem. Extrair informações sobre essa imagem a partir de um Ctrl+C e Ctrl+V. Então, a gente tem muitos erros que vão ser derivados a partir desse tipo de extração de informação, de dado, na verdade, né? As informações a gente gera posterior do dado, né? Então, no meu ponto de vista, na minha perspectiva, isso é inerente à plataforma que a gente vai usar. Seja com ArcGIS Pro, seja com ArcMap, GVSig, Spring, PCI Geomática, com QGIS, isso é inerente, sob a minha perspectiva. Os dados online, a gente só vai saber. Nós temos uma coisa no nosso meio profissional das geotecnologias, no acesso aos dados geográficos, geoespaciais, né? Como queiram chamar, que é uma coisa muito importante, mas pouco utilizada, que é a questão do metadado. Para quem não sabe, o metadado é igual o metalinguística quando a gente aprende em português, que é a informação da informação, né? O dado sobre o dado, a informação do dado sobre o dado. Que é o seguinte, como esse dado foi confeccionado, né? Nós temos 3 componentes. O onde, o que é o descritivo dentro de um dado espacial. Só um segundo. Nós temos 3 componentes num dado espacial, que é onde, que é o quando, né? O que é? É a descrição do dado. O dado que a gente vê, por exemplo, o município do Rio de Janeiro, ou então as unidades federativas, né, são meras e simplesmente caricaturas. E aí as informações que a gente extrai dele é justamente a componente descritiva, é o que. Né? O onde é o que transforma o dado espacial. De onde se trata essa informação? Né? Sem esse o onde, eu não tenho uma componente espacial. Concorda? Então, o onde é justamente o que vai me dar o dado espacial. É o que vai me diferenciar dos dados que a gente utiliza, dos dados que nós estamos trabalhando fora do ambiente da geoinformação. Né? E o quando é componente temporal. Isso tudo, essas informações, elas devem constar no metadado. Só que, na prática, o que ocorre é o seguinte, a utilização do metadado é muito incipiente ainda aqui no Brasil, né? Preencher o metadado, né? Metadado é um porre mesmo, é difícil. Nós temos uma ISO, um padrão de preenchimento do metadado. Nós vamos tratar sobre isso na questão do ArcGIS, do software do curso, né? No curso voltado para o ArcGIS Pro, que o sistema LabGIS está fornecendo, né? Perdão. E outras informações, como qual foi a escala de confecção desse dado geográfico, quando ele foi aferido. É muito importante indicar para as pessoas que vão utilizar, para as pessoas que vão consumir a informação, o dado geográfico, quando é que ele foi confeccionado. Então, é difícil a gente saber se a fonte que a gente vai buscar, determinado geográfico, não disponibiliza essas informações de como esse dado foi feito, ou seja, não disponibilizar os metadados. William, sim, né? Principalmente quando ele dá aquele 3D, tem algumas coisas que se assemelham bastante. Você tem razão. O Gabriel, você perguntou um pouco, que você comentou que perdeu um pouco da apresentação e se teria como dar um upload dos seus dados para a nuvem. Dos seus dados para uma nuvem do ArcGIS Pro? Seria isso? Valéria, consegui responder a sua questão? Ô, Gabriel, então, a questão é a seguinte, se você tiver uma conta na Esri, sim, você consegue
colocar seus dados na nuvem. Você tem acesso a um pacote, a uns créditos, e aí eu não sei se isso varia de instituição ou para pessoa física, quais são esses créditos, mas você tem os créditos disponíveis para a utilização dessas informações, para a utilização da nuvem também. Não, ele é uma versão desktop, Gabriel. O ArcGIS Pro é uma versão desktop. É uma versão desktop e a gente tem acesso ao ArcGIS online, né? Que a gente consegue inserir dados, visualizar os dados no ArcGIS online. Então, há uma plataforma em que há uma conexão entre essas soluções que a Esri disponibiliza. Tá? Principalmente não, né? Tanto quanto do ArcGIS Online, promovendo essa interação. Tá? Nós temos no ArcGIS Pro o Living Atlas, que é o compartilhamento de geoinformações, que é uma comunidade, né, em que você insere dados geográficos lá e a gente consegue visualizar quem inseriu, se foi a própria Esri, ou quem foi, ou qual que membro da comunidade inseriu. Tem lá um login, né, um username que a pessoa utiliza. Deixa eu só ver a dúvida da Valéria. Valéria, eu não sei, isso deve ser disponibilizado junto ao metadado, não necessariamente igual ao Basemap. O Basemap, quais são as informações? Quem está disponibilizando o dado é quem tem que informar. Então, a gente tem que ver o dado, tentar utilizar o dado no ArcGIS Pro e verificar se esse dado contém o metadado disponibilizando essas informações. Porque muitas das vezes essa informação é crucial na utilização da mesma, para a gente extrair alguma informação, verificar a altura. Então, eu sei que alguma informação, se ela está autorretificada, se ela está georreferenciada, quais são as bandas que ele utilizou determinada imagem do Basemap, ou então nos dados compartilhados. Eu sei que tem algumas questões fundamentais para a utilização dessas informações, né? Mas a gente tem que acessar o metadado. E assim, eu vi o comentário que você colocou agora, que você vai ter medo de utilizar o ArcGIS Pro. Então, talvez nós devêssemos ter medo de utilizar muitas fontes de dados, né? Porque muitas fontes de dados, né? Não vou colocar 50%, 40%, não tenho essa métrica. Mas várias fontes de dados, inúmeras fontes de dados, não disponibilizam seu metadado. Não sei se você chegou a perceber isso. Ou se disponibilizam, não disponibilizam com todas as informações, ou com a informação que a gente necessita. Pelo menos com a informação que a gente necessita. Não, sim, eu também tento utilizar os dados oficiais, exatamente, do governo. Deixa eu ver a pergunta para poder acessar. Wellington, o Wellington está perguntando que ele acessou a versão, logo quando foi lançado ele testou, mas na época era sempre necessário ter internet, né, para acesso do software, né? Então, Wellington, na verdade, eu uso no meu computador uma licença do sistema LabGIS, né? Então eu preciso ter conexão com uma internet, o laboratório precisa estar com uma conexão na internet para que eu possa utilizar. Entretanto, eu posso prender a licença no meu computador durante X dias. Foi o que eu fiz agora, para que eu não tivesse nenhum problema. Imagina que chove e aí falta luz, né? Nós estamos no verão, então o risco disso acontecer no Rio de Janeiro é grande. E aí a luz acaba no LabGIS, eu fico sem acesso ao software. Então eu prendi a licença na minha máquina. Eu não sei se a licença que você teve acesso... Eu não sei se a licença que você teve acesso foi uma licença trial, em que aí se disponibilizava mediante o acesso à internet. Tá? Valéria, tem sim, porque você pode optar ou não por deixar essas informações disponíveis ao público ou não. Tá? Então tem como você utilizar o ArcGIS Pro para uma empresa com segurança. Tá bom? Você pode utilizar isso no intranet.
tá? Então, o trial, eu não sei se você consegue prender a licença. Eu nunca testei pelo fato do LabGIS sempre me fornecer a licença, tá? Mas eu sei que com uma licença, quando você adquire uma licença, você consegue, obviamente, prender a licença. E eu fiz isso na minha máquina, tá? Quer ver? Eu vou mostrar para os senhores. Vou fechar aqui. Vamos colocar um pouco de mão na prática? Eu vou acessar aqui o ArcGIS Pro, né? Eu posso vir aqui em ArcGIS e ArcGIS Pro. E ele vai mandar uma mensagem. Só um minuto. Estou abrindo aqui, tá? E tá aí. Eu prendi a licença na minha máquina. Então, esse é o aviso que ele mostra quando eu prendo a licença na minha máquina. E ele está aí com os tipos, com as extensões que eu estou utilizando. Tá? Geostatistical Analyst, Spatial Analyst, 3D Analyst. Né? Então, ele está me avisando. Olha só, sua licença vai expirar em 3 dias, mas a licença que eu prendi na minha máquina. Justamente para evitar qualquer inconveniente durante esse webinar. Tá? E aí eu clico em OK. Posso pedir para não exibir, mas aí é sempre bom. Tá? E ele vai me exibir o software. Bom, essa aqui é a interface dele. Ela está um pouco dark, porque eu inseri. E eu mostro para os senhores como é que coloca ela um pouco mais clara. Vejam aqui em cima, eu já tenho uma atualização. É a 2.3. Eu estou utilizando a versão 2.2.4, 2.4... Não, 2.2.4. Se eu vou para 2.3, é a 2.2.4. Entretanto, eu optei por não atualizar pelo fato da versão ser beta ainda. Então, eu poderia ter uma cena um pouco desagradável, dependendo da utilização que eu fosse vir a ter, porque a versão beta é uma versão que ainda não está estável. Tá? Por esse motivo. Como funciona? Aqui tem alguma coisa, informações sobre o ArcGIS Pro, né? Informações, né? Você cria um projeto para a estrutura que você vai fazer. Sempre que você for iniciar, você vai criar um projeto. Sempre não. Você já pode ter um projeto já criado, tá? E aí utilizar esse projeto, tá bom? Eu vou optar por criar um projeto novo. Então aqui eu posso Global Scene, Local Scene, Map. Eu vou optar pelo Blank, que é um projeto novo, tá bom? Então toda vez ele vai mostrar essa tela para mim. E eu já estou conectado no ArcGIS.com, tá? Vou mostrar no curso isso, como a gente pode fazer isso, tá bom? Está criada a prática. E aí ele pergunta onde eu quero criar esse projeto, o nome que eu quero dar a esse projeto. Eu vou dar o nome para ele, webinar ArcGIS Pro. E o local onde eu vou colocar. Posso deixar esse local default ou posso inserir em outra pasta. Ele pergunta se eu quero criar uma nova pasta nesse projeto, posso deixar habilitado esse checkbox, ou então posso deixar desabilitado. Clique em OK. Senhores, algumas operações elas podem demorar um pouco, porque eu estou com o webinar ativado, eu estou falando e ele está carregando. Então, consome muita memória mesmo, tá? Mas toda vez que o software estiver carregando, eu vou tentar economizar palavras, tá bom? Bom, prazer, ArcGIS Pro Webinar, tá? Então, essa daí é a interface. Como eu havia comentado, estão aqui o catalog pane,
pane, contents pane também. Ok? Estão aqui. Vejam, onde é que eu insiro um mapa? Né? O antigo data frame, para que eu possa inserir os dados vetoriais. Não está aqui ainda. Vou mostrar como nós chegamos lá. Veja que dentro do projeto, naquela pasta onde ele armazenou, né? Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui para os senhores. Bom, Valéria fez uma pergunta interessante. Dá para abrir um projeto MXD no ArcGIS Pro? Dá sim, tá? Deixa eu ver se eu lembro como, mas dá sim, com certeza. Eu fiz isso no webinar do ArcGIS Pro fornecido pelo ANP 2018, 17, não me recordo. Tá aqui a pasta. E aí a pasta, toda vez que eu vou criar um projeto, tá aqui. Eu crio uma tools, que eu posso inserir ferramentas nela, ou por scripts em Python, ou então Model Builder, bem como um Geodatabase. Tá? Tá aqui. Então, estão aqui, olha. O ArcToolbox, se eu abrir aqui, não vou ter nada. Tá vendo? É o nome que eu dei para o webinar. E vejam que aqui eu não tenho. Veja que aqui eu não tenho nenhuma informação. E aqui, Valéria, é a informação do metadado da Toolbox. Até a Toolbox tem que ter uma descrição sobre o que ela se trata, né? Então, aqui são os bancos de dados. Aqui eu tenho o Geodatabase. Eu posso criar um Geodatabase. Eu posso adicionar um Geodatabase em alguma pasta, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui um Geodatabase para poder acessar. Só um minuto. Bom, aí aqui eu posso adicionar nessa pasta aqui um Geodatabase e como eu havia comentado, File Geodatabase. Eu não tenho mais o Personal Geodatabase. Ok? Estilos, uma conexão à pasta. A conexão à pasta que eu tenho aqui é justamente a conexão que eu tenho da pasta que eu criei quando eu fui criar o projeto. Sim? Então, se eu quiser adicionar dados, é usual, já indica já que a gente pode adicionar os dados nessa pasta a fins de organização. Tá? Tá aqui, ó, para a gente inserir o metadado também. Tudo bem? Mesma coisa aqui. Ok? Tranquilo? Então, aqui eu já tenho acesso ao meu projeto, a todos os dados do meu projeto. Valéria, continua o mesmo. A Valéria perguntou se o formato continua o mesmo. É o Geodatabase. Depois, dentro do Geodatabase, eu tenho o Future Dataset. E dentro do Future Dataset, eu tenho os Futures Class.
né? A estrutura continua a mesma, né? Só para ser um pouco mais ilustrativo, deixa eu ver aqui se eu consigo criar aqui. Future Dataset, eu posso criar um Future Dataset e um Future Class. Tá? Tudo bem? Tá bom? Bom, se eu quiser mudar, só por curiosidade, tá? Eu sei que fuçando a gente consegue mexer, alterar algumas coisas, tá? Mas aqui eu tenho os portais em que eu posso ter acesso, adicionar algum portal, tá? Salvar o projeto, mas ele já está salvo. Os tipos de licença que eu tenho, foi aqui que eu prendi a licença. Ele está iniciando, está buscando acesso lá no servidor do laboratório. Tá? Então tá aqui, ó, prendi a licença aqui no meu computador, estou usando ele sem estar conectado. Se eu, por algum acaso, a rede do LabGIS cair, aqui eu continuo com o webinar. E aqui algumas opções que eu vou ter, né? A localização da pasta, padrão, geodatabase padrão, que foi aquele projeto que nós criamos, as unidades, map em si, tá bom? O base map eu optei por não organizar, mas eu posso usar um base map da minha organização, bem como um base map padrão, tá? Eu optei por não utilizar, isso aqui é importante, nem lembrar, eu quis mostrar isso para os senhores, acabei esquecendo, quando eu vim aqui, lembrei que tinha que mostrar. Ele automaticamente já deixa um base map padrão para a gente, mas eu optei por não mostrar para que ele não fique carregando a todo momento e aí consumindo memória do computador junto com o webinar, com a fala que nós temos aqui. Nós temos aqui ó, a utilização que a gente pode escolher do primeiro sistema, do primeiro layer que nós adicionarmos ao map, tá? A navegação, seleção e tudo mais. Deixa eu ver aqui, layout, sem layout. Não. Display, talvez seja aqui. A linguagem, eu lembro de ter visto não ter tido em português. Não só tem inglês. Tem português aqui. Tá? Mas eu vou deixar em inglês mesmo, tá bom? Deixa eu ver se ele carrega. Tá aqui, achei. O tema, se eu quero light ou dark. Vou deixar aqui, esse daqui, tá bom? Bom, tá aqui o projeto criado e como é que nós vamos inserir um mapa. Tá vendo? Eu tenho a aba Home, a aba não, a Tables Home, Insert, Análise, View, Imagery e Share, que é a questão do compartilhamento. Tá? Bom, para inserir um mapa, eu venho na aba Insert, na Table Insert, perdão, tenho que me acostumar com esses nomes, e aí eu venho aqui em New Map. Tá aqui. Se eu estivesse com um base map habilitado no projeto, ele automaticamente iria inserir um base map. Mas como não tem, tá? Está aqui a interface dele. Tá bom? Como é que eu vou fazer para adicionar um dado vetorial, um dado matricial? Tá aqui, olha. Add Data.
Tem o Base Map, que a gente pode escolher. Tá? Tenho o Add Data. E eu posso também, ao utilizar a ferramenta Catalog Pane, utilizar os dados daqui, né? Se eu tivesse algum dado nesse banco de dados, né, nesse file database, eu poderia utilizar já os dados aqui arrastando. Tá? Algumas ferramentas, mas eu não tenho ferramenta. Bom, vamos começar a utilizar, eu acho que tem muita gente curiosa, a utilizar os dados dessa comunidade, né, do Living Atlas. Bom, eu venho aqui em Catalog e vejam que, olha, conforme eu vou alterando a aba, a minha disposição de tables muda, concorda? O que vocês acharam dessa interface dada no primeiro momento? Estou muito rápido, estou muito devagar, estou falando muito, estou falando pouco. Eu vi algumas perguntas, mas depois eu respondo, tá? Deixa eu só dar uma adiantada no software. Então, conforme eu vou habilitando, mais ou menos abas serão habilitadas. Se eu vier aqui nessa aba Edit, eu não tenho o que editar, obviamente. Tá? Bom, então eu venho aqui no Catalog View e vou acessar o Living Atlas. O editor no Catalog, Diego, deixa eu ver aqui. O editor do Catalog continua aqui. Você tem que habilitar essa aba, tá? Para que as funcionalidades referentes à utilização de um dado geográfico estejam habilitadas, tá? Eu venho aqui em editar e essas ferramentas de edição estão disponíveis. Se eu vier à aba Catalog, eu perco essas funcionalidades nas tables, ok? Tá bom? Bom, eu acessei aqui o Living Atlas. E vejam que eu tenho algumas imagens. Road Imagery, Road Topographic Map, Street Map, tá? E aqui eu tenho justamente o metadado. Tá aqui, se eu posso utilizar ou não. Valéria, tá aqui, olha. A resolução, com que você pode usar, o feedback, os créditos, tá? Então aqui, pelo metadado, você sabe se essa imagem vai ser útil ou não a você. Aqui. Deixa eu ver se eu acho de alguma comunidade. Aqui, ó, esse daqui. J. Barani DRP. Você tem que estar acessando essa comunidade, tá? Você tem que estar por dentro dessa comunidade para poder acessar, tá? Igual as comunidades do Orkut. Estão aqui os metadados. Aqui você consegue ver se vai conseguir utilizar o mapa ou não, tá? E aí eu posso pesquisar. Vou pesquisar com Z, depois eu vejo com S. Tem alguns dados aqui. Como é que eu faço para adicionar no mapa? Tá? Como é que eu faço? Eu venho aqui com o botão direito
adicionar e abrir. Ele vai adicionar direto nesse map. Tá? Enquanto ele adiciona, deixa eu ver se eu consigo abrir uma outra aba aqui para mostrar umas outras funcionalidades. Deixa eu ver se ele consegue. Bom, tá aqui. As quadras de Brasília. Tá? E aí, pesquisando para ver se tem a informação que eu quero. Deixa eu ver aqui, deixa eu botar com S para ver se ele diferencia. Hidrografia do Brasil. Posso adicionar e abrir. E aí aqui tem o metadado dele. Não tem muita coisa, só mesmo a descrição desse dado. Vejam que aqui ó, ele está desenhando esse mapa, então a gente tem que aguardar um pouco essas informações, uma vez que isso está sendo consumido de uma nuvem, né? É como se nós estivéssemos fazendo download dessas informações. Estão aqui, as hidrografias. Tá? Não estão num rico detalhamento, mas estão aqui algumas das principais redes, né? Tudo bem? Então aqui, lagos, corpos de água. Tá bom? Bom, eu posso pesquisar por todo o portal também. E aí eu pesquiso. Deixa eu procurar aqui. Opa! Isso pesquisando em todo o portal, tá? Imagery with metadata. Aqui, olha. Talvez tenha sido aquela mesma que a gente viu, né? Deixa eu colocar aqui. Brasil. Base cartográfica do quê? Ó, Ana P. Book, reservas indígenas. Alguém aqui no, tem pessoas aqui no Brasil que já estão compartilhando essas informações, né? Aqui eu posso adicionar no mapa ou adicionar para uma nova visualização, né? Eu vou adicionar no mesmo mapa, nesse mapa aqui. Tá?
Diego perguntou se esses web maps podem ser utilizados em cálculos normalmente. É aquilo que eu vinha conversando com a Valéria anteriormente. Se você tiver a informação do metadado, ou então do que o dado tem de erro, o que o dado lhe disponibiliza de erro, né? Tem de erro, a margem de erro desse dado, né? A escala, como ele foi feito, topologia, pode utilizar, né? Se esse dado não for afetar o seu estudo, se o dado não for correspondente ao seu estudo, você pode utilizar, tá? Mas a gente já vive esse trabalho, a Valéria tem comentado que a gente tem muito trabalho cartográfico com falta de qualidade, né? Mas nós sempre... as fontes de dados que a gente tem acesso hoje, muitas delas já nos dão trabalhos nesse sentido, né? Então aqui as vegetações, tabela de atributos. E vamos ver como é que essa tabela tá. Aí, ó, floresta ombrófila, tá? Tá aqui. Alguns dados que a gente pode servir, né? Às vezes, um dado para um determinado objetivo ele vai servir muito bem, mas para outro não, em virtude de questões topológicas, escala, né? A própria disponibilização do dado em si, a ordem cronológica, por exemplo. Às vezes eu preciso de uma série histórica, eu não tenho essa série histórica. E eu não posso utilizar o dado, né? Então depende muito do objetivo. Tá bom? Bom, vou remover. Tudo bem, a gente pode utilizar esses dados aqui, olha, conforme a gente... conforme o que ele tem a nos oferecer, tá? Então, isso é muito pessoal. Tá? Bom, como é que a gente acessa as mais diversas fontes? Eu venho aqui em Catalog, eu tenho uma aba Connections, em que eu posso adicionar um serviço, um servidor, um ArcGIS Online, um WCS, um WMS, um WFS, ok? Então aqui eu adiciono, isso aqui já fica registrado no projeto. Tá bom? Vamos à questão. Deixa eu adicionar aqui um dado. Bom, mais uma vez mostrando, eu tenho algumas tables disponíveis, né? À medida em que eu vou trocando uma aba e outra. E eu venho na aba Map. Depois que eu estiver aqui nessa aba Map, eu venho na Tables Map. Eu ainda me confundo com esses termos. Eu peço desculpa aos senhores por isso. Né? Add Data. E vou adicionar o dados de edificação centro. Vamos utilizar esse dado aqui. Tá bom? Esse dado eu consegui adquirindo no site DataRio, que é do IPP, do Instituto Pereira Passos, é um dos parceiros do LabGIS, né? Então, eu adquiri esse dado lá que trata das edificações, a altura delas, a geometria dessas edificações no município do Rio de Janeiro. Então, aqui eu tenho informações sobre o município do Rio de Janeiro em geral. Tá? Território e meio ambiente, uso do solo, população, economia, alguns aplicativos em destaque, dossiê da mulher, só um pouco só de curiosidade, tá? Só para trazer para os senhores um pouco mais de curiosidade. Algumas coisas novas, algumas novidades que eles vêm trazendo. Uso da terra e cobertura vegetal desde 1984. Não sei qual é a escala, se estão na mesma escala, tá bom? Aqui algumas informações. E eu busquei aqui. Vim aqui nesse portal de busca, não me recordo agora. Já está até aqui, ó, edificações.
Tá? Só para mostrar um pouco dessa base de dados que é bastante rica. Os senhores já conheciam essa fonte de dados? Já utilizam bastante essa fonte nos projetos? Bom, então está aqui. Eu posso filtrar tipo de conteúdo. Se eu quero um documento, se eu quero um conjunto de dados espaciais, eu quero uma aplicação web, de mapa web. Estão aqui. Tá? Foi aqui que eu busquei. Voltando ao software. Está aqui. Tá? Eu consigo visualizá-lo em multi-displays, não? Uma visualização 2D e 3D. Como é que eu faço isso? Eu estando na aba Map, né, no Map, eu venho aqui em View. Vejam, se eu estiver na aba Catalog, eu não vou ter acesso a algumas funcionalidades enquanto se eu estivesse em Map. Então, eu venho em Map, acesso Tables View e vejam, o Group View. Eu posso converter numa visualização de 2D, como nós já estamos, para 3D. Tá? E aí eu tenho duas opções. Ir para uma cena global ou para uma cena local. Há uma diferença. Tá? A Esri, ela diz que quando eu tenho um dado que ultrapasse pelo menos um fuso UTM, é interessante que eu utilize um Global Scene. Agora, se eu tiver um mapa dentro de uma projeção, um dado pequeno, né? Como é esse que é recortado, que é dentro do município do Rio de Janeiro e ainda assim, é recortado, eu posso utilizar o Local Scene, ok? E eu vou fazer. Veja aqui a ordem no Pane Contents, que ele já disponibiliza, ó, layers em 3D, 2D, ele já me dá a elevação da própria Esri, já me disponibiliza. Entretanto, eu poderia utilizar, a elevação que eu digo é um MDT, modelo digital de terreno. Né? Eu poderia utilizar um MDT próprio. Eu tentei utilizar um MDT que eu recortei, né? Fiz só para essa prática, para mostrar aqui no webinar, mas eu acabei esquecendo no laboratório, não consegui pegar. Tá? Então, eu vou utilizar daqui mesmo. Tudo bem? Então, está aqui. E eu posso também, eu já tenho aqui uma visualização em 3D, em Map. Tá? No Map, eu voltei aqui para a aba Map, para eu navegar, para dar um zoom, eu com o botão direito do mouse faço isso. Para quem não conhece, esse aqui é o Maracanã. Tá? Ele vai me dar aqui, eu clicando com o botão esquerdo, ele vai me habilitar uma pop-up com as informações presentes na tabela de atributos. Altura, o topo, a base, o nível, tá? Então, tá aqui. Clicando com o botão direito, eu tenho acesso à lupa de zoom in, zoom out, tá? No Map 3D, eu tenho esse controle de navegação. Aqui eu vou afastando a visualização e aqui eu vou aproximando a visualização. Tá? Deixa eu afastar um pouco mais. Aqui eu posso fazer a navegação. Ó, aqui eu estou navegando. Eu cliquei e arrastei.
cliquei na seta e arrastei. E quanto mais eu puxo o mouse, mais rápido ele vai. Tá? E aqui eu tenho, olha, vou controlando a visualização dele. Ele vai desenhando. Deixa eu colocar um base map. Então, vem aqui em map, vou adicionar um base map. Ok? Ainda estamos com a visualização em 2D. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso linkar, a partir da Tables View, eu posso linkar, né? Centralizar, eu posso linkar essas duas abas, a Map, em 3D, essa aba Map. Aí eu tenho duas opções, ou só pela centralidade, ou pela centralidade e escala. Né? Vou optar pela segunda. Vejam que aqui, olha, eu as vejo linkadas, ok? Eu não vou realizar a extrusão para não carregar muito dado. Mas assim, conforme eu for aumentando o zoom, ó, eu tenho uma visualização. Tá? Posso colocar um base map aqui também, olha, habilita essa aba aqui, vou colocar um base map para ficar igual. Se demorar muito, se eu estiver muito sobrecarregado, eu troco base, eu não insiro, eu tiro base map, perdão. Tudo bem? Vou deixar ele desenhar aqui um pouco. Tranquilo? Deixa eu ver se eu esqueci de passar algo para os senhores, mas tem a última coisa que eu quero mostrar. E tem agora, deixa eu mostrar aqui, eu vou responder as perguntas, né, nesse final. Deixa eu só mostrar a extrusão. Como é que a gente pode utilizar para fazer a extrusão desses dados? Então, eu venho aqui, né, e vou jogá-lo, esse dado de edificações, para 3D Layers. Vamos? E aí eu tenho que colocar uma visualização, uma simbologia 3D. Ele habilita aqui, eu já tenho uma pronta, eu pesquisei uma bonitinha para mostrar. 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Se ficar muito pesado, eu vou tirar o map, tá bom? Só um minuto. Então, o que ele está fazendo? Ele está lendo a elevação, né? Ele está lendo a elevação disponibilizada pela Esri, que eu estou utilizando. Eu queria muito utilizar um MDT para que ele não ficasse carregando, gerenciando esse download a todo momento dessa elevação. Né? Então, eu já queria utilizar um na minha máquina, não consegui. E ele está lendo essas construções que eu coloquei, né? Essas faces de construções, bem como a sua elevação, né? A elevação eu não fiz com base em nenhum atributo ainda, estou esperando carregar. E aí eu vou chegar mais perto aqui para que os senhores possam visualizar. Aqui é o Maracanã, aqui eu tenho algumas construções, e aqui eu posso navegar, olha, pelas ruas. Ok? É porque está carregando muito, tá? Deixa ele... Tá parado, né? Eu tô vendo aqui que está parado. Deixa eu ver se ele carrega um pouco no webinar. E aqui, olha, eu estou visualizando, tá? Tranquilo, senhores? Bom, era um pouco dessas funcionalidades que eu queria mostrar para os senhores, né? Como proposta de webinar, eu encerro aqui agora, mas eu quero mostrar outras coisas se os senhores me permitirem, tá? Todo mundo verificou? Alguma dúvida nisso tudo que eu mostrei para os senhores? Eu ainda vou responder outras perguntas. Tá? Deixa eu fechar então esse 3D. Se ninguém tem mais perguntas, posso fechar o 3D então? Então, vou fechar aqui esse 3D, essa visualização 3D. Vou fechar o link. E aí, eu tenho algumas... Se eu vier aqui em análise, em Toolbox, eu tenho aqui as ferramentas de geoprocessamento. Aqui eu tenho as favoritas, as que eu vou utilizando mais. E eu tenho a Toolbox. Eu posso acessar também pelo portal. Uma ferramenta que alguém tenha criado, tá? E disponibilizado. Eu posso vir em Toolbox e digitar. Deixa eu ver aqui, ó, Dissolver. Vou fechar. Deixa eu... Dissolver, se eu não me engano, Dissolver, eu acho que está com Version Tools, não. Analysis Tools. Overlay, não. Extract, não. Proximity, acho. Também não. Bom, não me lembro. Não me lembro.
Aqui, Data Management Tools. Generalization e Solver. Tá? Então, aqui estão todas as toolboxes. Eu tenho ainda, acho que alguma mais em relação ao ArcMap. Confiram, por gentileza, vejam se eu não estou falando besteira. Mas isso aqui eu não lembro de ter no ArcMap. Tá? E eu posso acessá-las por aqui. Se eu quiser fazer um layout, por fim, se eu quiser realizar um layout, eu venho aqui, não, Insert, na aba Insert, e venho aqui, New Layout. Vou escolher o tamanho de página, A5, A4, A3, A2, eu posso importar um layout. Eu acho que é aqui que a gente importa o MXD, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, mas é aqui que eu importo o MXD, Valéria, eu acho. Tá? Não me recordo. E ele vai me habilitar uma outra aba. Tá? Tudo bem? Ah, eu peguei a hidrografia do Brasil. Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Tá aqui, esse aqui são das edificações. Ok? Aqui eu tenho a seta, que eu posso escolher, scale bar, legenda, chart frame, table frame, alguns símbolos, texto, um texto dinâmico, retângulo, adicionar estilos. Cadê? Grid. Está tudo aqui, tudo relativo ao layout está disponível aqui. Tá? Se eu mudar de aba, obviamente, essa aba Insert virá com novas opções, com outras opções, na verdade. Olha. Mais o quê? Mais a tela do seu mapa. Não entendi, Valéria. E aí eu posso adicionar, ajustar, questão de tamanho, colocar em retrato. Aqui eu optei por retrato, né? Mas eu poderia ter optado também por paisagem. Cadê? Pedir A4 em retrato, mas eu poderia ter optado por paisagem, tá? E aí o texto. E aí se eu habilitar aqui a aba texto, aqui eu posso. Ele vem para eu poder digitar, algumas opções gerais, tá? Nesse sentido, eu vejo esse software como muito mais intuitivo que o anterior. Tá? Nesse sentido, eu vejo o software como muito mais intuitivo. Tudo disponível da ferramenta, tudo disponível do layout está disponível nessa aba Insert. Está aqui. Tudo aqui. Se eu trocar aqui a aba, outras coisas estarão disponíveis. Né? Então, nesse sentido, eu acho o software mais intuitivo. Né?
E aí, a perspectiva que eu tenho é pelo fato dele estar bem similar ao Microsoft Office, que é bastante popular. A ideia também da Azure é popularizar, utilizar esse recurso da Microsoft e implementar esse novo tipo de utilização do software a partir da disponibilização dessas ferramentas, né? Senhores, passei um pouco além daquilo que eu me propus a mostrar, da ferramenta, né? Mas são essas e muito mais as possibilidades. Eu posso criar, se eu tiver numa variação em 3D, eu posso criar um voo aqui, se eu tiver numa visualização em 3D. Posso criar um voo como eu criava no ArcScene, se eu não me engano, acho que era ArcScene, tá? Tem outras opções, muitas outras opções, tá? Bom, o que eu tinha para mostrar para os senhores é isso aqui. Foi isso tudo aqui, acho que foi bastante coisa que eu consegui mostrar. Ó. Espero que tenham gostado. E vamos para as perguntas agora. Eu deixei de responder algumas perguntas que iam demorar um pouco mais, ia fugir um pouco do assunto. E aí eu deixei para responder no final. O Murilo, por exemplo, ele respondeu como é que fica a integração, como, por exemplo, imagem 3D gerada pelo drone. Você pode inserir do jeito que eu fiz agora, a partir de um modelo, colocar elevação, pela questão local. Se eu conseguir responder pelas práticas, a sua pergunta foi respondida, Murilo? Bom, o Diego perguntou se o software só funciona se você estiver online enquanto usa. Depende. Depende. Por exemplo, eu, por exemplo, aqui eu tenho uma licença do LabGIS, né? Presa pelo LabGIS. A minha licença estava vinculada às duas redes logadas ao servidor, perdão, deixa eu voltar, tanto o servidor quanto a minha máquina logada numa rede, né? Habilitada dentro de uma rede. Se o servidor do LabGIS, se faltássemos na UERJ, ou então caísse a conexão de internet no LabGIS, eu perderia o acesso à licença. Mas, em contrapartida, para evitar esse tipo de transtorno, eu prendi a licença na minha máquina durante 3 dias. Tá? Tudo bem? A Valéria perguntou, a extensão do 3D Pro vem junto com a compra da extensão do 3D no ArcMap. Boa pergunta, Valéria, não sei mesmo. Eu não sei se o pacote que você adquire para o ArcGIS é o mesmo que você adquire para o ArcGIS Pro. Não sei responder. Tá? Você me manda um e-mail que eu vou tirar essa dúvida? Desde a versão 10.3 que o ArcGIS Pro já está disponível para compra. Você comprava o ArcGIS 10.3, já vinha junto o ArcGIS Pro. Tá? Senhores, mais alguma pergunta? Alguma dúvida? É difícil esse software, mais intuitivo? Mas dentro daqui algum. É uma questão de costume. Quando começar a usar, eu percebi que ele foi mais intuitivo. Ele é mais intuitivo. Hoje em dia eu só estou usando ele. Hoje em dia é questão de costume. Para quem utiliza o AutoCAD, como o João falou, pode lembrar bastante. Tá? Bom, senhores, é isso que eu tenho para mostrar. Quarta-feira nós teremos um webinar, deixa eu mostrar para os senhores, sobre mais um webinar do LabGIS, que é
estrutura da paisagem como indicador de áreas prioritárias. Tá? Quem vai palestrar, quem vai conduzir o webinar, será o César Augusto. Ele é consultor ambiental, especialista em ecologia de paisagem. Ele agora é doutorando em ecologia aplicada, com mestrado em ciências ambientais e especialização em bioestatística. Ele é geógrafo. Tá bom? Então, inscrevam-se gratuitamente. Aqui também é um webinar gratuito como esse. Tem o mesmo objetivo, mostrar o que é uma estrutura de paisagem, a aplicação prática. Então, sintam-se à vontade. Vou disponibilizar o link também. Para quem é da área. Murilo, o LabGIS ele oferece cursos online de ArcGIS, tá? São nossos cursos EADs. Como é que funciona? Essa mesma dinâmica, essa mesma plataforma que a gente utiliza, o webinar, é a mesma plataforma que a gente utiliza para os cursos de extensão. São cursos ao vivo, tal como nós estamos hoje, é a mesma disposição. Ó? Então, há essa interação entre aluno e professor, essa sala virtual, se é que eu posso chamar assim. Então, você consegue interagir da mesma forma que você está interagindo hoje comigo, você consegue interagir com o professor durante a sala de aula. Você tem acesso à licença do software em caso de curso em que o software seja o ArcGIS Pro, né, softwares pagos, com PCI geomática também, no caso de sensoriamento remoto, ou processamento digital de imagens. Então, você recebe a licença que fica disponível para você 24 horas por dia durante o período do curso. Então, você fica com acesso, fora o período da tutoria. Então, eu vou ter 2 dias durante a semana de aula e mais 2 dias durante a semana de tutoria, que é uma aula também, não é uma aula não, perdão. É um horário em que há um tutor, no horário pré-estabelecido, em que as pessoas vão lá para tirar dúvidas referente ao conteúdo ministrado pelo professor. Tá? Dessa maneira, as aulas, tal como na universidade, são obrigatórias, então eu tenho que estar logado na plataforma, no horário da aula. Se a aula começa às 8 horas, eu tenho que estar logado 8 horas para adquirir presença. A gente consegue computar presença. Ao final dessa transmissão, é gerado um relatório em que mostra quem está online ou não, o tempo em que o camarada esteve com acesso à tela do webinar. Então, aqui eu consigo saber quem está atento à minha tela ou não. Eu só vou olhar, não vou dedurar ninguém, podem ficar tranquilo. Tem 1, 2 pessoas que não estão atentas à minha tela. 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Então, se você quiser um curso EAD no LabGIS, fica tranquilo, a dinâmica é a mesma. Nós temos também o Moodle, que é também uma outra plataforma didática de disponibilização do material didático, como outros materiais que tangenciam um assunto do curso em si, tá? Então, fique à vontade. Se você estiver com receio do curso EAD, fica tranquilo, quebra essa barreira e vamos em frente, vamos à luta, tá bom? Deixa eu ver mais outra pergunta. Se o LabGIS, a Valéria perguntou se o LabGIS vai ter um Insights for ArcGIS, né? Valéria, no momento não, tá? Mas manda um e-mail pro labgis@labgis com essa sugestão, quem sabe. Tá bom? Eu não sei se a gente já teve mais perguntas nesse sentido, mas se já tivemos, se você perguntar também é melhor. Faz uma pressão sobre a gente. Fica à vontade, Murilo. Pesquisa sobre o curso, tenta se ambientar, pede informação, fica bem à vontade, tá bom? Deixa eu ver aqui. Claro. Fica à vontade. Bom, senhores, mais alguma pergunta? Eu estava pensando em 1 hora de apresentação e mais 20 minutinhos de prática, mas eu acho que eu fiz em 2 horas. Se não tivermos perguntas, eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores. Espero ter correspondido às expectativas dos senhores, respondido às perguntas dos senhores. As perguntas que eu não soube responder, por favor, me enviem um e-mail que eu vou tentar correr atrás, tá bom? Tentei mostrar
as funcionalidades, não todas, mas algumas, assim, algumas interessantes, assim, algumas que não estavam presentes no ArcMap, tá? Para os senhores, tudo bem? Espero ter conseguido, espero ter quebrado uma barreira, aquela barreira do estranhamento. Se eu não conseguir, eu tento de novo. A gente marca um outro webinar, não tem problema. E vamos em frente, tá bom? Bom, então agradeço aos senhores a participação, tá? Deixo à disposição, já deixei meu e-mail à disposição, eu vou escrever aqui meu e-mail para qualquer eventualidade. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, elogio, qualquer coisa, podem mandar para o meu e-mail, vou mandar para todos, tá? E espero rever os senhores em outras oportunidades, tá bom? Então, desejo uma boa noite para todos e peço permissão para finalizar a transmissão de hoje, tá bom? Então, com a licença de todos, desejo a todos uma boa noite, uma boa semana e nos vemos nas próximas vezes. Com licença, tchau, tchau.